Hoje é um novo dia que vai trazer bênçãos e vai trazer novas batalhas. Você será despertado a encarar novos desafios. Assim como Elias, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como profeta de uma difícil situação para ser um perturbador de Israel. E você é um perturbador da sua geração? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se obedecêssemos a todas as instruções que recebemos por parte de Deus. Porque viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia. E cada passo que damos, uma nova porta é colocada diante de você, e algumas vezes o Senhor conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda: abrir uma porta. Precisamos ser obedientes, ousados e corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Deus se alegra com sonhos impossíveis. Sem desculpas, você é a resposta. Nós estamos chegando na nossa quinta mensagem dessa série. É a penúltima, nós vamos encerrar no próximo domingo. E qual que é o desafio que Deus tem trazido para nós nesse tempo? Pode acender as luzes, meu querido, por gentileza. Aleluia, obrigado, querido. Qual que é o desafio? Nós estamos vendo a história de Elias, tomando como base a história de Elias e nos propondo, na verdade, a ser o quê? A resposta para a nossa geração. Nós começamos essa série com uma pergunta, e é uma pergunta de Deus para cada um de nós. Onde estão os Elias desta geração? Quem são os Elias? Homens e mulheres que estão dispostos a obedecer a palavra de Deus, que estão dispostos, na verdade, a agir com ousadia, com coragem da parte de Deus. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia hoje em 1 Reis, o capítulo 18, que é, na verdade, o texto base de toda essa história. Quero que você traga à sua memória tudo que nós já vimos até então. Nós estamos com o profeta Elias, que desafiou o rei Acabe e disse para o rei Acabe o seguinte: olha, reúna os profetas de Baal, os profetas de Acerate, e se encontre comigo no Monte Carmelo. Então qual que é o lugar que nós estamos hoje? Nós estamos no Monte Carmelo e diante de uma grande multidão. Por quê? Porque ali estão os profetas dos deuses falsos, o rei Acabe, seu exército e principalmente o povo de Israel. E diante deles todos, o profeta Elias, o homem de Deus, aquele na verdade que entendeu ser a resposta para aquele problema. O povo vivia ali há 3 anos de seca, dificuldade financeira, dificuldade na verdade no seu culto a Deus, no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o povo de Israel havia abandonado o Senhor e se unido na verdade aos falsos deuses. E é nesse contexto que Elias faz um desafio. E qual que era o desafio? Nós vamos levantar 2 altares. E esses altares, na verdade, o primeiro a Baal e o segundo ao Senhor. Elias permitiu, na verdade, que os profetas de Baal e Acerate clamassem e se fragilizassem, para que o Deus deles enviasse fogo. A resposta, na verdade, era qual? Aquele que enviar fogo sobre o altar, este, na verdade, é Deus. Por horas, esses profetas de Baal clamaram para que Baal pudesse enviar fogo, e nada aconteceu. E aí nós chegamos no verso de número 33 do capítulo 18, em que Elias, na verdade, diga: basta, agora é minha vez. E o que Elias faz? Verso 33: depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou a eles, e fizeram pela 3ª vez. A água escorria pelo altar, chegando a encher as valetas em volta. Eu queria que você pensasse sobre isso. O propósito da oração aqui é o quê? Senhor, envia fogo.
Não parece muito lógico, se você vai orar para que o fogo seja enviado sobre aquele altar, você molhasse. Hoje pela manhã, eu acendi o fogão de lenha lá em casa, e eu estava pensando sobre isso. A lenha estava meia úmida, então se custa pegar fogo. Elias fez o quê? Ele mandou, na verdade, que encharcasse o altar. Por quê? Porque Elias queria, na verdade, que eles precisavam entender, na verdade, que Deus era Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, verso 23, ele diz o seguinte: que tudo que não provém de fé é pecado. Elias está agindo, na verdade, por fé. E ele está mostrando para nós, na verdade, que nós precisamos também crer naquilo que nós recebemos. Porque afinal de contas, tudo que nós precisamos depende da fé. Para você ser salvo, você precisa ter fé. Você só é salvo porque você creu no Senhor Jesus Cristo e recebeu Ele como seu Salvador, amém? Quantos creem no Senhor Jesus? Isso é, na verdade, fé. É fé para a salvação. Mas olha, para viver a vida aqui nessa terra, a gente precisa de fé também. Porque quantos são os desafios, quantas são as circunstâncias, quantas coisas aconteceram ao longo do seu dia, talvez na hora de você sair para vir aqui para o culto, e você teve que ser firme, determinar em fé, falar assim, eu vou. Agora, a vida sem fé, ela é uma vida vazia. E é por isso que a gente olha para Elias e vê Elias como um referencial para nós. Por quê? Porque Elias teve uma fé ousada. Fala comigo, uma fé ousada. Nessa noite, Deus quer derramar sobre nós, quer nos desafiar, na verdade, a ter uma fé ousada. Uma fé que vai além, na verdade, do que os olhos podem ver. Uma fé que vai além do que todo mundo está acostumado. O que a gente precisa entender? Elias, nessa passagem que nós lemos, ele demonstrou ousadia, coragem. Mas olha, quem está lá fora também pode ter coragem, pode ter ousadia. Quantos homens e mulheres você conhece que são homens corajosos? Mas para a maioria das coisas, apenas coragem e ousadia não são suficientes. É preciso ter fé, é preciso avançar, é preciso crer, é preciso, na verdade, ir além. E Elias, na verdade, ou seja, diante daquilo que precisava acontecer para fazer fogo descer dos céus, não adiantava ter coragem, não adiantava falar alto, não adiantava peitar as autoridades, não. Era necessário fé. Era necessário uma manifestação física, ou seja, o sobrenatural de Deus viria e traria fé, e traria, na verdade, o fogo, o resultado. O que eu e você precisamos entender? A sua vida, ela precisa ser marcada pela fé. Talvez você está no meio de problemas e dificuldades, que você olha e fala assim, isso aqui só Deus. É com você nessa noite que Deus quer tratar. Por quê? Porque Jesus disse isso. Jesus disse que, na verdade, que se nós tivéssemos fé, se nós crêssemos nele, nós faríamos obras maiores do que ele. Obras maiores. E tudo isso depende do quê? Da fé. O pastor Marcelo Tosques, que é o escritor, na verdade, do livro que dá base a essa série, ele diz o seguinte: precisamos ser obedientes, ousados, corajosos, mas o combustível para a mudança da nossa vida é a fé. Se você tiver fé, as coisas vão acontecer. Coragem e ousadia são coisas positivas, mas só isso não basta. E Jesus, na verdade, em João capítulo 14, o verso 12, ele diz assim, olha, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Sabe o que quer dizer isso? Chegou a nossa vez, na verdade, de agir. E quem que afirma isso? Mais uma vez, o próprio Jesus. Capítulo 11 de Mateus,
de Marcos, na verdade, Marcos, o capítulo 11. Coloca para nós, por gentileza. Marcos 11, 22. Eu queria que vocês colocassem de pé para a gente ler esse texto. E esse texto diz o seguinte: tenham fé em Deus. Você pode repetir comigo? Tenham fé em Deus. E o texto continua: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Queridos, nós precisamos avançar para esse nível de fé, amém? Nós vamos adorar o Senhor com uma canção agora, e eu quero, na verdade, te dar a oportunidade de você romper esse limite do que os olhos podem ver. Eu queria que você, na verdade, colocasse, sabe, aqueles problemas que você tem enfrentado, aquelas lutas, você fala assim, mas é só Deus que pode mudar. Esse é o momento que você veio aqui hoje para romper esse limite, amém? Você crê nisso? Vamos adorar o Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar a partir de você neste momento. Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, eles se Declare isso. moverão, eles se 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 moverão. Se tiveres fé No Filho de Deus. os montes, Abre os seus os lábios. montes, Se tiveres fé no Filho de Deus, os montes, eles se moverão, eles se moverão, eles se moverão, eles se moverão. Os montes, eles se moverão. Estenda suas mãos sobre esses montes. Os montes, eles se moverão. Os montes,
Jesus. Nós clamamos a Deus nessa noite, Espírito Santo, que essa fé sobrenatural venha a nós por meio da Tua palavra. Ó Deus, ativa no nosso coração, Deus, ativa nas nossas vidas, ó Deus, essa fé que realiza, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se assente no seu lugar novamente, e eu quero compartilhar com você alguns princípios para que você possa ativar essa fé. Amém? Obrigado, irmãos. Para que você possa ativar essa fé no seu coração. Eu creio, na verdade, que os montes se moverão. Amém? Você precisa entender por que Jesus disse isso. Estando em Jerusalém, em qualquer lugar que você olhe, você vai ver montes. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. Por quê? Porque Israel era rodeado de montanhas, de montes de todos os lados. E os montes nos parecem ser intransponíveis. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que muitos montes, na verdade, que têm assolado a sua vida, que têm trazido, que têm sido, na verdade, empecilho para você avançar, essa noite esses montes serão removidos. Amém? Quantos creem nisso? Diga assim: eu creio que os montes serão removidos. Aleluia. Para mover, na verdade, no sobrenatural, para mover, na verdade, o sobrenatural pela fé, você precisa se posicionar. E uma das coisas que você precisa fazer, a primeira delas, é acabar, na verdade, com aquilo que rouba a sua fé. Talvez você não perceba, mas existem coisas que às vezes começam a fazer parte da nossa vida que roubam a nossa fé. E aí, sem fé, na verdade, o escritor aos Hebreus disse o quê? É impossível agradar a Deus. Hebreus no capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você está lidando com situações que você não vê solução. Eu quero afirmar corajosamente, de maneira ousada sobre a sua vida, que você veio ao lugar certo. Porque há uma palavra de fé para liberar, na verdade, aquilo que você não tem enxergado solução. Para todas as outras coisas, talvez você pode se esforçar e você pode fazer. Mas existem coisas que, por mais que você se esforce, por mais que você batalhe, na verdade, ou seja, você não consegue. E o inimigo, ele sabe, na verdade, que a fé, ela é o firme fundamento, é a base, na verdade, para você desfrutar da vontade de Deus, da vontade boa, perfeita e agradável. Para que as bênçãos de Deus se manifestem na sua vida, é necessário que você tenha fé. Mas olha, às vezes algumas coisas nas nossas vidas começam a roubar a nossa fé. No versículo 6 do capítulo 11, o escritor aos Hebreus, que para mim, você já sabe, eu acho que é Paulo, ele diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, quando você busca o Senhor, quando você se aproxima dEle, quando você levanta suas mãos, quando você adora Ele em espírito e em verdade, você está se aproximando do Senhor, você está buscando, e a recompensa ela vem. Quando você gasta tempo com o Senhor no secreto do seu quarto lá, onde ninguém te vê e você está ali, a Bíblia diz que o Senhor te vê e Ele te recompensa. Porque ninguém vai para o quarto, fecha a porta e vai orar a um Deus que ele não acredita. Paulo vai dizer o seguinte, que o justo, ele vai viver pela fé. Mas como viver pela fé diante de um mundo rodeado por esse mundo de incredulidade, de dúvidas? Olha, é mais fácil duvidar do que acreditar. É mais fácil duvidar que você vai dar certo na vida, que você vai prosperar, que você vai realizar os seus sonhos. É mais fácil, na verdade, duvidar. Mas olha, existem coisas, e eu quero falar sobre alguma delas, sobre alguns ladrões
Existem ladrões que são colocados na sua vida. E esses ladrões você precisa, na verdade, eliminá-los, para que assim você possa caminhar em fé. Pastor, mas quais ladrões? O primeiro deles, a ansiedade da vida. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Às vezes você está aqui, você não consegue concentrar, na verdade, nem naquilo que eu estou dizendo, porque você está preocupado com o que vai fazer depois que você sair daqui, que você está olhando, na verdade, está sentindo esse frio e está preocupado com o amanhã, e às vezes você esquece, na verdade, que talvez o que você precisa para ser vitorioso amanhã é o que Deus está liberando sobre a sua vida agora. Mas a sua preocupação por antecipação com o futuro impede que você viva o presente. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Talvez você tenha recebido um diagnóstico com relação à sua saúde, isso tem trazido preocupação. A palavra de Deus para você hoje é: descansa no Senhor. Talvez você está com muitos compromissos financeiros para essa semana. Querido, a resposta é o Senhor. Talvez na sua família você perceba o que? Tem sido dias difíceis, e você está preocupado: o que vai acontecer? Querido, o Senhor está cuidando de todas as coisas. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos livrar dessa ansiedade e colocar, na verdade, aos pés da cruz todas as nossas situações de luta, de dificuldade. Não deixe, na verdade, que as circunstâncias e a ansiedade elas roubem a sua fé. As circunstâncias, querido, olha, a circunstância não tem como você escolher, mas a sua atitude de fé sim. A sua atitude diante do problema, de como que você vai agir, sim, você pode. Você pode escolher, na verdade, se você vai ter uma postura de fé ou de incredulidade. Eu já te adianto, duvidar é mais fácil. Duvidar não precisa, basta você olhar para o natural. Basta você olhar, na verdade, para as possibilidades. Basta você olhar de forma racional. E olha, o nosso culto ele precisa ser racional. Crer também é pensar. Mas eu percebo que muitas das vezes, na nossa busca de entender todas as coisas, a gente acaba, na verdade, pendendo o nosso coração mais para a racionalidade do que para a fé. E a gente começa, na verdade, a buscar explicações para os nossos problemas, culpados para os nossos problemas. E a gente esquece, na verdade, de colocar o foco na solução. O Senhor te trouxe aqui hoje, na verdade, para que você tire os seus olhos dos problemas e coloque os seus olhos na solução. Tire essa ansiedade do seu coração nessa noite. Um outro ladrão de fé é o medo. Quantas pessoas por medo desistem de avançar, desistem de projetos? Quantos sonhos foram abortados pelo simples medo? Mas se não der certo? Mas você nem tentou. Ou quando você começou a tentar, na primeira dificuldade, você desistiu. Você sabia que o brasileiro, na verdade, nós brasileiros, nós temos um problema. Olha, se por um lado nós somos um povo criativo, que tem boas ideias, por outro lado nós temos persistência zero. Porque a gente pensa em alguma coisa, investe em alguma coisa e logo o que a gente faz? Na primeira dificuldade a gente muda, a gente desiste. Mas olha o que Isaías 41, verso 10 diz para mim e para você. A palavra de Deus diz para mim e para você hoje. Diante disso que você está temendo, diante das suas dificuldades, diz o seguinte: olha, por isso não temas. Não tema, pois estou com você.
Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É o Senhor Todo-Poderoso, aquele que venceu, aquele que na cruz do Calvário disse: está consumado, está concluído. O que a gente precisa fazer? A gente precisa crer. Mas o medo, na verdade, ele rouba a nossa fé. O Salmo de número 56, o verso 3, diz o seguinte: olha, mas eu, quando estive com medo, confiarei em ti. Querido, o medo ele vem para todos nós, mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: está com medo? Confia no Senhor. Está com medo? Confia na provisão de Deus. Está com medo? Confia no cuidado de Deus. Quando o medo tenta roubar a nossa fé, que é hora de você olhar e abrir os seus ouvidos para aquilo que o Senhor está dizendo. Diante do medo, o Senhor está dizendo: não tema, não tenha medo. O Senhor é com você. Você pode dizer isso comigo? Você pode dizer assim: quando o medo bater a porta do meu coração, diga assim: quando o medo bater a porta do meu coração, eu direi: a minha confiança está no Senhor. O meu Deus está comigo e Ele me segura pela tua mão direita. A destra da vitória está sobre você, meu irmão. Você precisa crer. Você precisa se livrar dessa ansiedade, desse medo, porque são ladrões da sua fé. Mas quer dizer, olha para mim, existem mais ladrões. Outro ladrão, na verdade, que bate a porta do nosso coração com frequência, são aqueles que vêm fantasiados de relacionamentos. Querido, não é estranho. Existem relacionamentos que são negativos. Como assim? Existem relacionamentos, amizades que roubam a sua fé. Existem pessoas, na verdade, que elas reclamam de tudo. E toda vez que ela chega para você, a única coisa que ela sabe falar é de problema. O que uma pessoa dessa produz em você? Alegria? Disposição? Motivação? Não. Vai roubar a sua fé. Você chega para a pessoa e diz de uma bênção que você recebeu. A pessoa olha para você: mas fique esperto, porque se a coisa está boa demais, uma hora ou outra o problema vem. Querido, esse tipo de pessoa age dessa forma, sabe por quê? Porque na verdade ele está se deixando influenciar. Na verdade, muitas das vezes a pessoa não faz isso porque ela quer. Aí isso se tornou, na verdade, o modo operante de vida da pessoa. E sem querer, essa pessoa começa a roubar a sua fé. Tem horas que você precisa se posicionar em fé. E olha, existem coisas na sua vida que você vai ter que afastar essas pessoas para que você possa avançar. Como assim, pastor? Mas eu amo essas pessoas, eu sei. E Deus ama também. São pessoas amadas pelo Senhor. Mas olha, que podem estar, na verdade, atrapalhando a sua vida. Você acredita que existem pessoas que podem impedir você de receber o milagre? É a Bíblia que diz isso. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 9. O apóstolo Pedro chega na casa de Dorcas. Dorcas acabara de morrer. Amém? Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E aí Pedro, olha o que a Bíblia diz. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas.
Queridos, essas mulheres amavam a Dorcas, mas a Dorcas estava morta. E o que o Pedro foi mandado ali? Por que o Senhor levou o Pedro ali? Olha o que o texto diz. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ele ajoelhou-se e orou. Existem pessoas que estão na sua vida que elas não estão dispostas, na verdade, a avançar junto com você para buscar o milagre. São apenas, na verdade, espectadores, que estão, na verdade, próximos de você para ver o que vai acontecer. E muitas dessas pessoas trazem conselhos, na verdade, que são negativos e te fazem desistir. Você conta um testemunho, você conta um sonho, e essa pessoa, na sequência, ela lança uma palavra negativa, de maldição, na verdade, de incredulidade. Quando as pessoas saíram e Pedro, na verdade, ficou sozinho com Dorcas, ele ajoelhou, orou, ele se voltou para ela, para aquela mulher que estava morta, e disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e ficou de pé. O milagre aconteceu. Mas o que Pedro fez antes? Ele eliminou aquilo que poderia, na verdade, roubar a fé dele. Eu me lembro que quando, na verdade, ou seja, no início nosso como igreja, nós tivemos que agir muito em fé. Porque primeiro ele não tinha lugar. Tinha apenas a varanda da minha casa. Da varanda da minha casa, Deus abriu a porta para a gente ir lá para o antigo depósito São Geraldo, hoje depósito Senhora da Aparecida. E lá nós começamos a nos reunir. Do lado de fora, pessoas incrédulas: aonde que isso vai dar? Mas nós fomos avançando. Não faltaram pessoas para chegar e para aconselhar: Vladimir, larga disso. Pastor, por que você está fazendo isso? Não. Mas a gente tinha uma palavra de fé. Um dia, eu estava na minha casa e o proprietário desse lugar levava serviço para a gente. E ele, um empresário bem sucedido. E o Senhor colocou um pensamento na minha mente. Eu virei para ele e falei: Senhor, meu irmão nosso, amém? Lá em Divinópolis tem tantas igrejas lá que estão em galpões seus. Por que você não constrói um aqui para ser lugar para a gente? Eu lembro até hoje ele saindo, colocando assim o corte de costura lá assim na caminhonete, assim, voltando e falando assim: eu construo. Eu falei assim: gente, o pensamento liberou a palavra, e da palavra veio a resposta. Mas ele pegou e falou assim: mas procura um lugar grande, porque senão eu construo um lugar, daqui a pouco a igreja cresce e me deixa na mão. Eu falei: beleza, deixa comigo. Eu comecei a rodar a cidade aqui, até que a gente chegou nesse lugar. 3 lotes vazios, não tinha perspectiva nenhuma, um barrancão de baixo. Eu falei assim: gente, como que pode? Olha que pouco mais de 20 dias depois, eu bati lá na porta dele e falei assim: meu irmão, eu consegui o lote. Consegui o lote, ó, 3 lotes, um do lado do outro, 900 metros. Eu falei assim: agora é com você. Ele falou assim: então vai lá e compra para mim. Você tem tanto. Enfim, a gente veio, Deus abriu as portas e tudo. E aí, ou seja, eu lembro até hoje, o dia que a gente assinou a escritura desse terreno aqui, ele virou para mim e falou assim: Vladimir, e se eu não construir a igreja para você, você vai ficar com raiva de mim? Eu falei assim: eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não, é seu. E aí o que ele fez? Ele falou assim: então contrata engenheiro. E ali começou a trajetória para a gente chegar aqui. Não foram 1, 2, 3 vezes que depois que bateu a laje, que estava começando a levantar aqui a estrutura metálica,
pessoas que estavam trabalhando aqui na obra, que foram contratadas para abençoar a gente aqui, que foram abençoadas por meio da contratação, gente fora. Chegou para mim e falou assim: o quê? Você é doido? Você está achando que esse homem vai gastar esse dinheirão para colocar uma igreja aí? Não. Você vai alugar para um supermercado, você vai alugar para não sei o que lá. Sabe o que eu fazia? Eu não falava nada. Eu falava assim: eu creio. É um dia de cada vez. E às vezes a gente precisa eliminar essas vozes da nossa mente. Às vezes você ouve e precisa fazer como bom mineiro. Entra num ouvido e sai no outro. E você continua firme. Hoje você está aqui dentro. E olha que a gente precisa, na verdade, continuar agindo em fé. Por quê? Porque tem muito espaço aqui para a gente colocar a gente. Você está entendendo isso? Olha, Deus, na verdade, Ele age, na verdade, na medida da nossa fé. Mas a gente precisa silenciar da nossa mente, do nosso coração, essas vozes que são, na verdade, distorcem o que a gente recebeu de Deus. Queridos, eu entendi claramente qual era a estratégia de Satanás. Satanás queria que eu fosse atrás dele e falasse assim: ó, o pessoal estão me dizendo que você não vai alugar para mim, confirma. Querido, para que eu vou ficar sofrendo com isso? O tempo foi, eu acompanhei todo esse processo de construção aqui. E sabe o que acontece? Ficou muito melhor do que eu te imaginava. Por quê? Porque Deus, Ele na verdade, Ele cuida de nós. E o que o apóstolo Paulo nos recomenda? Por isso, exortem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros. Ou seja, começa na verdade a liberar a palavra de fé. É na verdade você se posicionar, não como uma pessoa negativa, mas é você se transformar numa pessoa positiva. Começa na verdade a edificar a fé daqueles que estão próximos de você. Comece na verdade a concordar em fé com aquilo que as pessoas na verdade estão compartilhando com você. Por quê? Às vezes tudo que a gente precisa, o que a Bíblia diz? O que dois concordar na terra será feito aonde? Nos céus. Talvez Deus está querendo te usar como instrumento de concordância, e você está se posicionando como um instrumento na verdade de dissonância. Você tem que perceber que na verdade, ou seja, as pessoas que estão à sua volta, você precisa avaliar melhor. A pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte: você tem se cercado na verdade de pessoas que impulsionam a sua fé? Ou de pessoas na verdade que sabotam os seus planos? Que colocam você em desafios maiores? Ou que na verdade te incentivam na verdade a manter, a se acomodar? Outro inimigo na verdade da nossa fé é o próprio Satanás, porque ele sabe como que as coisas espirituais funcionam. João no capítulo 10, o verso 10 diz: olha, o ladrão ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. O ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham como? Como? Abundante, em abundância, plenamente. Querido, se você não está vivendo tudo que Deus tem para você, querido, é porque em alguma área da sua vida você tem um fator limitador. Há uma frase muito comum nos nossos dias, que são crenças limitantes. Eu ouvia hoje uma entrevista de um jogador de futebol que foi sucesso no ano de 97. E aí ele saiu de um time pequenininho e foi contratado por um time lá da Europa, grandão. Aí quando chegou lá, ele se acomodou, porque ele achou na verdade que tinha chegado no ápice, que aquilo que ele estava já era o suficiente. E aí fez o que ele fez? Bateu lá e voltou, não permaneceu. Aí que a ficha dele caiu, que ele foi colocado num nível maior, mas ele não se posicionou de maneira adequada. Ele foi reprovado. E o que acontece quando a gente é reprovado?
volta para trás. Aí o que ele fez? Eu vou melhorar, eu vou avançar mais. O tanto que eu evoluí no ano passado não basta. Esse ano eu preciso melhorar mais. E dito e feito, voltou para a Europa. E aí lá depois jogou nos melhores times lá. Mas por quê? Porque a mentalidade dele mudou. Querido, isso na verdade é a Bíblia que nos ensina. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem a sua maneira de pensar. Como que o mundo quer que você pense? De maneira racional, do jeito que você está vendo. Mas sabe como que Deus quer que você pense? De maneira sobrenatural. Existe algo demasiadamente grande que Deus não possa fazer na sua vida? Olha, para tudo que é possível, você deve se esforçar para fazer. Agora, aquilo que não é possível, o que você vai fazer? Você vai crer. Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele diz: resistam ao diabo. Tiago 4, 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O ladrão, ele precisa ser resistido. Quando o diabo tentar roubar a sua fé, lembrando do seu passado, lembrando das suas limitações, lembrando dos seus pecados, querido, mostra para ele quem você é. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você foi comprado por um alto preço. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. O justo viverá pela fé. O justo não vai viver por aquilo que ele enxerga, mas o justo viverá da fé. Elimine aquilo que acabe com aquilo que rouba a sua fé. Satanás, ele é um ladrão de fé. Por que ele faz isso? Porque é por meio da fé que você vai mover no sobrenatural. É por meio da fé que você vai avançar. Para mover o sobrenatural pela fé, a primeira coisa é acabar com aquilo que rouba a sua fé. A segunda coisa é crer que Deus ainda faz milagres hoje. Deus faz milagres impossíveis hoje. Eu não sei de onde que as pessoas tiram, mas tem muita gente que acha que o Espírito Santo foi enterrado lá com os apóstolos. Tem muita gente, na verdade, que crê, olha para a Bíblia e vê os milagres lá e fala assim: olha, no passado Deus fez. Olha para a Bíblia e fala assim: olha, no futuro Deus vai fazer grandes coisas. E no presente? No presente a gente vai vivendo até chegar ao futuro. A gente espera, continua a ver assim, deixa como está para ver como é que fica. Não. O presente, na verdade, é um presente que Deus está te entregando hoje. E esse presente é para você usar. É para você construir um futuro melhor. É para você, na verdade, ativar esse presente pela fé. Lá em Abacuque, no capítulo 3, o verso 2. Olha o que o profeta diz. Ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Eu tremo diante dos teus atos. Mas o profeta diz o seguinte: olha, eu ouvi o que o Senhor fez. Mas o profeta não para aqui, ele continua e ele diz o seguinte: realiza de novo, faz de novo em nossa época as mesmas coisas, as mesmas obras que fizeram o nome do Senhor conhecido. Na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. E que o profeta Abacuque está dizendo, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu já sei o poder do Senhor, eu sei o que o Senhor já fez, mas a minha oração é para o Senhor fazer hoje. Faz de novo hoje na minha vida. Eu tenho dito isso, na verdade eu me entristeço muito, quando na verdade eu percebo as pessoas olhando para a sua própria vida e dizendo o seguinte: no passado era uma bênção, atrás era muito bom, lá atrás eu era uma bênção, e hoje?
Hoje está difícil. Está difícil porque você desistiu. Está difícil porque você não tem a coragem, na verdade, de agir por meio da fé. Está difícil porque você colocou a sua vida no modelo automático. E você está parado. Mas Deus te trouxe hoje aqui para ativar esse modo de fé, de agir por fé. A gente precisa crer no sobrenatural. A gente precisa crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o poder de Deus não mudou. Hebreus no capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Jesus que fez milagre, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos, continua sendo o mesmo de hoje. E Ele será assim eternamente. Diga amém. Diga eu creio. A gente precisa crer no sobrenatural. Por quê? Porque o sobrenatural é Ele mesmo. Porque é Deus que é o sobrenatural. O poder dele não mudou. O Espírito Santo não mudou. O mesmo poder que estava sobre a vida de Elias. Olha o que Elias fez. Coloca água. Mais água. Mais água, 3 vezes. O número 3 fala de quê? De algo que é completo. Quando Jesus morreu para pagar o preço por mim e por você, Ele esteve morto por quantos dias? 3. Encharca completamente. E aí, quando Ele invocou o Senhor, o fogo veio. O fogo consumiu aquele altar. Mas por quê? Porque estava alguém ali que tinha fé suficiente para crer. Por que o milagre ainda não aconteceu na sua vida? Querido, o mesmo Espírito que estava em Elias, o mesmo poder que estava nele, o mesmo poder que estava em Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está sobre nós. Estava sobre a vida dos apóstolos, estava sobre a vida de Pedro, que orou por Dorcas e ela ressuscitou. A gente precisa, na verdade, deixar de ser religioso e perceber o seguinte: os milagres não acontecem aqui do púlpito aí para baixo. Não. É de dentro para fora. A porção de fé que você precisa, na verdade, já foi colocada dentro de você. Você precisa, olha, a gente usa muito a ilustração para Deus vir, para Deus nos visitar, mas Deus já está dentro de você. E o que precisa acontecer? Precisa se manifestar isso na sua vida. Mateus 22, 29. Jesus respondeu dizendo o seguinte: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. O que vai ativar a fé no seu coração? É a palavra de Deus. A fé, ela vai gerar certezas. A fé, na verdade, ela vai fazer com que você se posicione. Elias, ele já sabia o que Deus queria realizar. Agora, ele nunca tinha visto Deus mandar fogo dos céus. Ele não foi treinado para isso. Os milagres que vão acontecer na sua vida, talvez você ainda não viu acontecer. Qual que é o nosso problema? A gente quer ser como Tomé. Querido, para de ser como Tomé. O Tomé é aquele que só chega atrasado. O Tomé é aquele que, na verdade, tem a experiência depois. Olha, às vezes a gente fala assim: olha, eu quero, mas eu queria entender. E é isso que trava a sua fé. É por isso que às vezes você fica angustiado, porque você vê, olha, o da frente é abençoado, o do lado é abençoado, o de trás é abençoado, e as coisas não acontecem com você. Por quê? Porque às vezes você está preso, na verdade, na forma, na racionalidade. Você precisa, na verdade, avançar. Sabe quando é que Deus ficou calado? A única vez que Deus ficou calado
que a gente vê, na verdade, pelas Escrituras, foram nos 400 anos que separam o Antigo Testamento do Novo Testamento. Ali Deus parou de falar. Mas depois, Ele começa, na verdade, a se manifestar e não parou mais. Ou seja, eu e você vivemos esse tempo em que Deus está falando, que Deus está agindo. E a gente precisa começar a ter as nossas próprias experiências. Mas para isso, você tem que sair do natural. O que a gente acabou de ler, querido, não é se eu estou querendo, se eu estou orando para descer fogo, eu não vou jogar água. Mas o profeta Elias faz o quê? Joga água, encharca bem. Elias encharcou aquele sacrifício com água, exatamente porque ele queria mostrar que não era um truque, que ele queria mostrar de maneira visível que era um milagre, que era o sobrenatural. A manifestação do fogo descendo sobre aquele altar, na verdade, era algo novo até para Elias. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está na hora de você buscar o Senhor com mais intensidade. Está na hora de você dar um passo a mais. Está na hora de você avançar. Não adianta ter ousadia, coragem, obediência e lhe faltar fé. Somente a fé te leva na manifestação, na verdade, do sobrenatural. Olha, para alguns pode parecer até loucura, mas eu creio que Deus se alegra quando a gente apresenta para Ele, sonhos impossíveis. Eu creio que o coração de Deus se alegra, sabe por quê? Porque quando eu peço para Deus o impossível, eu estou fazendo uma declaração de fé que eu creio que Ele é o Deus do impossível, que eu creio na verdade que Ele pode, que é impossível para mim, mas Deus pode. Quando você vislumbra, na verdade, ou seja, que a vida precisa de algo, na verdade, impossível para continuar, é a hora, na verdade, que Deus, na verdade, quer se manifestar. Quais são os seus impossíveis? O que você tem buscado, na verdade, nessa noite, que lhe parece impossível? Você acha que essa dívida que você está enfurnado aí, ela é grande demais para a provisão que Deus pode liberar sobre a sua vida? Você acha, na verdade, que essa enfermidade que está tirando a sua paz, ela é grande demais para o poder do nosso Deus? Mas tudo isso acontece por meio da fé. Se o impossível está saltando aos seus olhos, é um bom sinal. Como assim, pastor? Como assim? Porque agora é só você crer. Agora é você crer, agora é você avançar, agora é você se mover no sobrenatural. Por quê? Porque Deus pode realizar. Você precisa acabar com aquilo que rouba a sua fé. Você precisa crer que Deus ainda faz milagres. E por último, aplique, presta atenção, aplique concordância em fé. Concorde em fé, diga amém. Diante dos problemas, diga amém. Diante dos problemas, diga eu creio. Diante das decepções, diga eu creio. Porque João 14:12 diz para nós o que? Aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e ainda as fará maior. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 4, ele diz o seguinte: a minha mensagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração. Presta atenção. Demonstração do poder do Espírito. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ativada por meio da fé.
Existem algumas imagens que ficaram marcadas na minha memória. Eu me lembro até hoje daquele sábado do final de julho de 2014. Início de noite e final de tarde. Nós estávamos lá no BiaFest. Acabamos de receber a palavra e de ver a ministração sobre os dons do Espírito. E no momento em que nós fomos orar, o Espírito Santo nos levou a desafiar os irmãos a crer. E a gente começou a orar e concordar em fé. E os milagres começaram a acontecer. Eu me lembro até hoje de colocar o irmão Nenê sentado naquela cadeira e ele mostrar assim o braço que havia ficado encurtado por causa de um acidente com um trator quando ele trabalhava no estado de São Paulo. Ele caiu, fraturou a clavícula e tudo, e ficou um braço, ficou torto. Quantos estavam aqui naquele dia? Quantos estavam lá naquele dia? Quando a gente começou a orar, eu segurando a mão dele, e eu vi a mão chegando até o lugar, o braço crescendo. Querido, isso é loucura. Tem filmado. Está lá na página da igreja, no Facebook. Sabe por quê? Porque quando a gente crê, Deus faz. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. Mas muitas das vezes nós temos nos exposto aos ladrões da fé. A gente tem permitido situações na nossa vida que minam a nossa fé. Eu creio que nessa noite Deus quer fazer milagres. Deus quer fazer milagres. Milagres na área da sua saúde, na sua família. Eu não estou nem aí preocupado. Sabe por que eu não estou preocupado? Porque não é eu que faço, é o Senhor. Que o nosso papel na verdade é crer. A gente prega a palavra, a gente declara a fé, e o Senhor faz. É o Senhor que faz. É o Senhor que faz. O que a Bíblia diz? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Imporão as mãos sobre aqueles que estão opressos, eles serão libertos. Eu lembro até hoje, era próximo de Natal, e eu lembro não sei se era o Ademar ou era o Fábio, que estava no golzinho, que o Ademar está com ele ali hoje, chegando na porta de casa, com o professor do Fábio, lá de Divinópolis, e ele saiu do carro e caiu endemoniado na porta da minha casa. A Melina, pequenininha, o que a gente fez? Pegou ele, carregou ele lá dentro. E ali a gente começou, na verdade, a ministrar a libertação sobre a vida dele. Era difícil. Foi um processo longo, mas o Senhor libertou a vida dele. Houve um período de jejum que a gente veio orar no prédio 4:30 da manhã. 4:30 da manhã, 6 graus, a gente estava lá no BiaFest, um lugar frio. E aí durante aqueles 21 dias, a gente lá, e quem que ia para orar com a gente? O irmão. E todo dia eu acordava em casa para ir para esse jejum, para ir para essa oração. Era 3, 4 irmãos que estavam lá comigo. E durante esses 21 dias, esse irmão ficava endemoniado todo dia. E a gente orava e libertava, ministrava libertação na vida dele.
E a gente persistiu, até que ele foi liberto. E olha, eu tive o privilégio, sabe, de fazer o quê? Quando ele chegou aqui, o casamento dele tinha ido para o espaço, a vida profissional dele tinha ido para o espaço, estava envolvido com tudo que não prestava, que você imaginar, ele estava envolvido. E Deus foi trazendo luz, libertação sobre a vida dele. E depois, nós liberamos ele, ele foi para Divinópolis. O irmão mudou aqui para São Sebastião do Oeste, saiu de Divinópolis, veio para cá, para que a gente pudesse ajudar ele. E olha, eu já participei da cerimônia de muitos casamentos, mas no dia que eu realizei, junto com o pastor Adalberto, que era o pastor dele da época, nós realizamos o casamento, na verdade, por quê? Porque ele tinha se divorciado. E aí a gente realizou o casamento dele com a antiga esposa dele de novo. Poucas vezes eu vi a manifestação do Espírito de Deus num casamento como naquele. Por quê? Porque Deus, ele se move quando a gente, na verdade, se posiciona, quando a gente concorda em fé. O que precisa acontecer com você, querido? Eu quero dizer para você que você precisa crer. Você precisa avançar. Você precisa crer. Por quê? Porque olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você diz que crê, você precisa andar dessa forma. Existem várias situações na sua vida de desafios e situações que você não está percebendo, mas são oportunidades que Deus está permitindo que cheguem até você, para que você possa avançar. Deus está te chamando para você hoje escolher um caminho de fé, fazer escolhas de fé. Por isso, meu irmão, não acredite, mas se mova no sobrenatural. Não apenas acredite, mas comece a se mover no sobrenatural. Porque Marcos 16, o verso 17 diz: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Os sinais vão atrás de você. Os sinais vão atrás de você. Se você é um discípulo de Jesus, então você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, os dons já podem se manifestar na sua vida. A autoridade de Deus pode se manifestar, já foi outorgada sobre você. E através dele, o sobrenatural será ativado na sua vida. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Oh! Deus quer, na verdade, que você se mova. Deus quer que você avance. Deus quer, na verdade, que você tenha a sua fé, na verdade, avivada. Como o profeta, na verdade, disse: olha, Senhor, aviva a tua obra nos nossos dias. A palavra de Deus hoje para você é: se mova, se mova. Você tem exercido fé? Você tem caminhado em fé? Ou você está perdendo as oportunidades que estão aparecendo diante de você? Desafio de Deus para você hoje, presta atenção: viva, viva, viva os milagres de Deus na sua vida. Você, presta atenção, você determina qual é a sua fé, não as suas circunstâncias. Ou seja, o que está acontecendo, você não tem jeito de você fazer nada, mas como você vai reagir a isso, isso é com você. Talvez você está diante de tantas situações. Eu te contei hoje sobre milagres de provisão financeira, milagres de provisão na área da saúde,
milagres de provisão na área de libertação. Eu te falei isso tudo para que você possa dizer como profeta: eu ouvi os teus grandes feitos, mas a minha oração é: faz de novo hoje, faz de novo hoje. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: pastor, mas eu estou imerso numa vida de pecado, eu me afastei, Deus não pode fazer. Querido, que é uma pessoa que estava mais distante de Deus do que Sansão, e ele foi preso, tiveram seus olhos cegados, foi colocado, na verdade, numa posição de escárnio diante dos filisteus. Quando ele estava tocando aquela roda dos moinhos lá, o diabo tinha roubado a fé dele. Ele permitiu, na verdade, que a fonte, na verdade, da sua força, que era o seu cabelo, tivesse sido cortado. Querido, mas o cabelo dele voltou a crescer. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Talvez você está olhando e falando assim: mas eu sou um Tomé. Até o Tomé que não acreditava, que perdeu, na verdade, a manifestação de Jesus pela primeira vez, o Senhor se manifestou na vida dele. Mas a Bíblia diz, lá em Juízes, de Sansão, que ele, sendo humilhado, o cabelo dele voltou a crescer. E a oração dele era: Senhor, faz de novo. Senhor, faz mais uma vez. E a Bíblia diz que na sua morte, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Deus quer ativar em você o sobrenatural. Deus quer, na verdade, trazer sobre a sua vida aquilo que o profeta Joel declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que os currais, que não tenha mais ovelhas, que não tenha mais gado, que a vide negue o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Senhor. A oração que nós precisamos, que você precisa hoje, é: Senhor, faz de novo, ativa em nós, aviva-nos de novo. Deus Todo-Poderoso, fecha seus olhos e começa a clamar ao Senhor por um novo avivamento, pelo sobrenatural dele na sua vida.